Boa noite, investidores. Eu nos aqui para mais uma série aqui no canal, a Fake News dos FIIs. Nessa série eu vou comentar alguns temas que são muito difundidos por aí, seja por YouTubers ou pelos próprios investidores mesmo, mas que a verdade é um pouco diferente ou temos alguns poréns, né? E é mais uma série aqui, né, galera? Criando aqui várias séries de vídeos aqui, tentando fazer vídeos diferentes aqui para vocês que fujam um pouco daquele padrão normal que a gente vê pelo YouTube ali, né? De vídeos a pessoa comentando relatório gerencial. Então, como bom sempre apresentar, aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, nesse primeiro episódio eu vou contra-argumentar a seguinte frase: contratos atípicos são mais seguros. Isso aqui é uma coisa que muitos iniciantes pensam assim. E vou mostrar que tem alguns poréns com essa frase aqui, tá? Eu escolhi esse tema porque essa ideia era algo que ficou muito grudada assim comigo por vários meses quando eu estava começando a investir nos meus primeiros meses. Segui lá por volta de 2019 que fiz os primeiros aportes. Mas ali mais ou menos 2018, começo de 2018, meio de 2018, já estava estudando essa nova classe de fundos imobiliários que eu queria começar em 2019. E por acreditar nisso, meio que meus primeiros investimentos foram em fundos que tinham contratos atípicos. Então, que eram fundos que deram muito errados, né? Aqui posso estar como exemplo o XPCM11, o BFI11B, o CXCO11. Acho que a galera hoje em dia, os mais novos, nem vão saber o que é essas tranqueiras aí, né? O pessoal nem comenta mais. Mas eram fundos que tinham. A única coisa boa de boa que tinha neles eram contratos atípicos, né? Cheguei a colocar um dinheirinho nesses fundos, mas vendi bem antes de dar ruim, quando eu percebi do que se tratava. E eu meio que eu fiz essas locações por acreditar que estaria super seguro com esses contratos, né? O que nesses casos aí não era óbvio. Mas novato é novato, né? Faz um monte de cagada. Inclusive, a minha paixão pela Usinão, ela meio que existe por causa minha tentação que eu tinha no começo com os contratos atípicos. E foi onde que eu fiquei durante vários meses paquerando o fundo mais amado do Brasil, né? Então, a partir de agora eu vou fazer meus argumentos para explicar o porquê daquela frase lá não ser assim tão verdadeira. Então, primeiro argumento aqui, o vendedor locatário não é otário. Então, se vocês podem pensar bem, os contratos atípicos, eles beneficiam muito mais o, o locador do que o locatário, né? Muitas vezes o cara que é também o vendedor na aquisições, nas transações de sale and leaseback ou build to suit, que é quando já vende tendo o locador em mente, quando o imóvel é construído especificamente para uma pessoa. E esse contrato dá muita força para o locador. Qualquer negócio não pode sair de que está sendo, de que o aluguel tem que ser reajustado, não importa o que aconteça. Ou seja, são cláusulas que beneficiam muito o locador. E vocês têm que pensar que o vendedor locatário ele não vai ser otário de aceitar isso daí de graça. Isso aqui tem um custo, essas cláusulas pesadas aqui. Pensem bem, pense no seu caso, você for morar de aluguel. Se o seu locador te fizesse uma proposta de 10 anos, que você não poderia sair, de que o contrato seria reajustado, não importa o que aconteça pela inflação, você aceitaria um contrato desse? Provavelmente não, né? A não ser que você recebesse alguma coisa em troca. E essa coisa em troca aqui é que geralmente temos um superfaturamento do imóvel no início dessa transação. Ou seja, a maioria dos imóveis em contrato ativo que eu vi sendo negociados, eles estavam com preço de negociação que muito esquisito, que estava assim, muito acima do esperado, assim que a gente poderia esperar da média do mercado. Inclusive o Zirão é especialista nisso aqui, né, de pagar caro em imóvel. E uma consequência disso daí
como ele paga caro os imóveis, caso o contrato é atípico, para o yield não ficar ruim, para o cap rate não ficar ruim, e acaba que o aluguel também é muito majorado. Então isso acaba deixando o mercado meio que confuso disso aqui, né? E consequentemente, quando acaba esse contrato atípico, quando ele cessa, temos uma queda absurda no valor do aluguel. É o que aconteceu em 100% dos casos que eu já acompanhei. Então, outro ponto aqui é o repasse forçado da inflação. É uma coisa que pode parecer linda, né? Mas é ruim porque você não sabe se isso é realmente verdadeiro, se, se isso é de verdade, se esse repasse está acontecendo de verdade, se no mercado também está acontecendo isso. E quando aí acontece do que eu falei, né? Que quando acaba o contrato atípico, temos quedas absurdas no aluguel. Muito por causa disso aqui, desse repasse forçado durante anos. Eu já vi casos aqui graves em que os fundos compraram imóveis em contrato atípico, já com essa questão aqui do aluguel descolado da realidade. Inclusive lá no Zirão, tá? Outro ponto aqui, permanência forçada. Outra coisa que parece linda aqui, igual no repasse forçado da inflação. Mas isso aqui é ruim porque você não sabe se os inquilinos que estão ali, eles são porque querem estar ali mesmo, ou se é meio que se eles estão forçados pelo contrato. Outro ponto aqui, teste de vacância. Algo que é muito interessante quando falamos de imóveis é verificar como o imóvel se comporta quando acontece uma vacância. Claro que ter vacância é algo horrível, mas se temos um caso de vacância e o fundo consegue recolocar um inquilino rapidamente, é um excelente sinal, né? Ou seja, acaba que com os contratos atípicos, a gente não conhece o potencial locatício de um imóvel locado em contrato atípico, né? Outro problema aqui, geralmente são imóveis muito específicos. Não é uma regra, né? Mas muitos contratos atípicos são construídos naquelas teses em que, como eu falei, built to suit, ou seja, construído especificamente para o inquilino. Então, geralmente, esses imóveis atendem basicamente as necessidades de um único inquilino. São construídos para atender as necessidades de um único inquilino. E aí, o fundo, o proprietário, ou seja, nós, devemos ter algumas dificuldades para fazer uma recolocação desse imóvel caso aconteça uma vacância ou a empresa venha a falir e abandonar o imóvel. E uma coisa que eu queria falar também é que esse vídeo eu vou colocar aqui na playlist atemporal. Eu acredito que seja algo relevante tanto hoje ou amanhã, como depois. Depois recomendo vocês que dêem uma conferida aqui nessa playlist aqui. Já tem 11 vídeos. Eu considero como muito relevantes, independente do tempo. Outro ponto aqui, são 8,80. Outro problema aqui nesses casos é que geralmente os inquilinos são bem representativos. De forma que caso aconteça uma desocupação ou queda no aluguel com o fim do contrato atípico, o fundo sente bastante, né? Esse é um problema aqui que pode atingir também os contratos típicos. No entanto, de maneira geral, a maioria dos contratos atípicos se encaixa nisso que eu falei. E claro que isso isso que está muito em relação às condições atuais dos fundos imobiliários, né? Que não possui uma pulverização excelente, como a que a gente vê nos REITs, que tem centenas ou milhares de imóveis. Atualmente, a maioria dos fundos imobiliários estão na casa dos dezenas de imóveis, quando muito, né? A gente está cheio ainda de fundo imobiliário com menos de 10 fundos. Ou seja, eu acho que os contratos ativos são inferiores nesse ponto aqui, que geralmente são associados a monoinquilinos. Eu gosto de ver nos fundos de tijolos multiusuários, multi-inquilinos. Quanto mais inquilino, melhor. Isso dá mais poder de negociação para o fundo. A gente sente menos uma vacância ou essas quedas de aluguel, igual eu falei. E um último ponto aqui
seria o envolvimento em desovas. Esse daqui eu nem vou comentar muito, porque muita gente fala que eu estou viajando, que isso aqui é coisa da minha cabeça. Mas olha, eu já vi alguns casos aqui de imóveis que foram desovados pelo antigo proprietário, aí utilizava o contrato atípico para fazer uma venda bem alta e acabar se livrando desse imóvel. Esse assunto de desovos aqui é um assunto relevante, que deve ser inclusive tema de vídeo futuro aqui no canal. Não sei quando, mas vou falar sobre esse tema aqui de desovos assim, tá? Dando exemplos, inclusive. Pois é, galera, o vídeo era isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Em breve vão sair outras verdades aí que a galera pode não gostar bastante, tá? Beleza? Então é isso. Nada que recomendação de compra e de venda. E até a próxima.